Resolvi gravar alguns vídeos a respeito da situação de isolamento, de conviver com pessoas que podem ter características abusivas, controladoras, altos níveis de egoísmo, né? Em resumo, pessoas conflituosas nesse tipo de situação, né? Como resposta ao fato de muitos de nós estarmos passando por isso, né? Algo comparável ao que se é vivido, por exemplo, num tempo de guerra, ou que se era vivido antigamente, quando as pessoas tinham vidas em sociedades rurais, né, isoladas, com poucos meios de comunicação, em que as pessoas eram forçadas a estar num ambiente que muitas vezes era conflituoso, mas eram forçadas a estar naquele isolamento, num ambiente inóspito, num ambiente sem contato. Pela primeira vez estamos vivendo isso aqui, e é análogo a situações onde pessoas vivem em estados de guerra, né, e não podem sair, né? Então estamos passando por um período diferente do que uma vida normal, e esse período amplifica certos comportamentos. Eu vou gravar 2 vídeos sobre isso, né? Sobre isolamento social e controle, e isolamento social e egoísmo. Por que eu foquei nesses 2 aspectos? Porque eles podem estar presentes em pessoas abusivas de uma maneira geral, em pessoas que já são egoístas, isso se amplificar, ou são controladoras, isso se amplificar, e também é presente em pessoas, digamos, com transtornos de personalidade, narcisistas, borderlines. Eles têm altos níveis, em alguns momentos, de controle ou de egoísmo, ou as duas coisas juntas. Então vou gravar a respeito disso e de como esse tipo de conduta pode levar a amplificação de conflito em casos de isolamento, né? Bom, quando a gente pensa em pessoas abusivas, conflituosas, nós pensamos em pessoas que muitas vezes se sentem controladas, entediadas, ou ansiosas em momentos de isolamento, né? Uma pessoa que vive a vida no conflito, sem o conflito ela se sente mal, né? Como se fosse algo faltando, um tédio, né? Pessoas que têm necessidade de controle, quando são obrigadas a ser colocadas numa situação de controle, como é uma situação de isolamento, elas se sentem instáveis, né? Elas tendem a ser mais conflituosas, né? Pessoas com essas características, que tendem a uma necessidade de controle, sobretudo, vão reagir ao mundo que saiu de controle, e a vida delas que está colocando elas sob controle, né? Com provocações. Por exemplo, eu quero que vocês pensem sobretudo em situações, e esses vídeos são direcionados a essas pessoas, de pessoas que têm um relacionamento com uma pessoa controladora, ou que tem familiares excessivamente controladores, né, pais, mães, e estão, né, em situações de isolamento forçado com essas pessoas, né, ou que estão tendo que ficar próximo dessas pessoas que lhe causam problemas, lhe causam conflitos, né. Em geral, essas pessoas não tendo outras pessoas fora, no trabalho, em outros ambientes, para atribuir o conflito, para atribuir a responsabilidade, eles vão provocar quem está próximo. Então, uma coisa comum em pessoas que têm essa característica controladora e conflituosa é fazer provocações, né? Muitas vezes as vítimas de relacionamentos abusivos que lidam com esse tipo de conduta, para não piorar a situação, se adequam ou aceitam o controle, aceitam as provocações, né? De certa forma, não tem se você aceita, piora a situação, né? Porque o controle aumenta. Gente, eu já falei muitas vezes disso em vídeos meus sobre comportamento controlador. O controle, quanto mais é exercido, mais a necessidade dele se expande, né? Então, há uma tendência ao aumento do controle nessas pessoas que vivem vidas conflituosas. O conflito, muitas vezes, é a tentativa de impor sobre outro o seu desejo. Se a gente pensar o que são pessoas conflituosas, são pessoas que impõem ao outro suas vontades. O outro não respeita, ele tenta avançar, então estão sempre em conflito, porque estão sempre tentando impor alguma coisa a alguém, né? Num momento de isolamento, essas pessoas vão ter uma tendência a um aumento de controle, porque eles estão vivendo um mundo lá fora instável. Esse mundo é instável, esse mundo está caótico, eles têm que controlar a vida deles. Então, pessoas que têm comportamentos mais obsessivos, mais paranoides, ou comportamentos de compulsões, tendem a ser mais
controladoras e cada vez mais numa situação em que elas se veem só com algumas pessoas, porque elas não estão exercendo controle externo, então elas exercem o controle de quem está próximo, né? Basicamente, a gente pode dizer que pessoas controladoras são pessoas que fazem uma regulação emocional externa. Elas precisam de estar controlando o ambiente delas para se sentirem internamente, emocionalmente controladas. Tem um problema numa situação de isolamento social. Você não está lidando com o resto da sociedade e o mundo está relativamente fora de controle. Por exemplo, a situação de uma pandemia, a situação de uma guerra, o mundo está descontrolado, você está sendo obrigado. Ou a situação de uma pessoa que vai para a prisão, por exemplo, né? Você não tem controle sobre a situação, né? Então, o que essas pessoas não têm o controle sobre a vida externa tentam fazer como elas usam a vida externa, o trabalho, o cotidiano para regular, ordenar e se regular, controlar e se regular, controlar quem está próximo. Impor coisas sobre quem está próximo. Então elas vão tender mais à imposição e ao controle de quem está próximo, vão fazer mais ordens, vão ordenar, se não ordenar, vão induzir o outro a agir como eles querem, né? Essa aqui é indução é basicamente o que na psicologia comportamental se chama de mando disfarçado. Você pede algo a alguém como se você não estivesse mandando, mas na verdade você está induzindo a pessoa a fazer exatamente o que você quer, né? Mas não dizendo, olha, eu quero que você me obedeça, mas é uma forma de ordenamento, né? Então, em uma situação em que não há possibilidade de estabelecer controle sobre o mundo, eles vão estabelecer os controles sobre tudo que está próximo, sejam os objetos, sejam as pessoas, seja o ambiente de casa, né? E de certa forma, ao estabelecer o controle, eles vão atribuir ao outro, por mando, por ordem, por indução, a responsabilidade para que contribuam para esse ordenamento, esse controle, né? Faça o que eu faça o que eu digo, me obedeça, vamos organizar isso aqui para ter uma vida boa. Essa é a promessa, só que sempre é falha, porque, como eu falei, controle é um comportamento que tende sempre a se expandir. Quanto mais controladora uma pessoa, mais ela controla as pessoas, mais ela quer controlar. Então ela vai atribuir aos outros a responsabilidade de deixá-la sob controle. Só que o problema quanto mais ela expande o controle, mais ela se sente frustrada com os outros por não conseguir controlar mais e mais ela vai projetar o outro. Por exemplo, se algo saiu do controle, algo não deu certo, algo em casa não deu certo, a responsabilidade é do outro. Então vai surgir uma espécie de paranoia do outro. Quem está próximo, se por exemplo uma pessoa é altamente controladora, ela pode não ser necessariamente muito abusiva no ambiente de casa, mas ser controladora com a vida cotidiana. Por exemplo, ela pode ter um alto nível de controle no trabalho, ser um patrão controlador, um funcionário que faz tudo em ordem, só que no momento em que ela não tem como distribuir, digamos, o controle é distribuído na sociedade. Você controla um pouquinho isso, um pouquinho aquilo. Você não tem como distribuir, você se torna super controlador no que você pode. Então, tende a haver uma maior paranoia de pessoa em relação a pessoas próximas por não estar se sujeitando ao controle, a tentativas cada vez maiores de controle, né? E que podem resultar em agressividade. Uma pessoa que é muito controladora, vendo tudo sair do controle, ela pode se tornar instável, mais conflituosa, mais abusiva verbalmente e pode ser abusiva fisicamente. Esses vídeos eu pensei muito em notícias que saíram recentemente, primeiro na China, do aumento do número de divórcios, agora no meio da pandemia, né? Por que as pessoas não estão saindo dessa? Porque eles é uma sociedade que trabalha muito, a sociedade chinesa, estão saindo eles estão sendo obrigados a ficar em casa e deslocar aquelas atenções, aquelas coerções, disputas, conflitos que existiam no trabalho, que é uma parte significativa da vida de cada um de nós, para a vida doméstica. E, logicamente, isso resulta em agressão, violência, abuso verbal ou abuso físico, né? Então, tendo um mundo de caos, descontrole, né,
vamos ter que lidar, né, com uma pessoa que já é controladora, nessa situação de um mundo em descontrole, tentando estabelecer o controle sobre a casa, sobre o parceiro, sobre a família, né? A necessidade de controle vira, eventualmente, então, descontrole por não conseguir, né? Porque o mundo está caótico, você pode conseguir até ter controle sobre sua situação dentro de casa, mas você não tem mais controle do seu destino. Então, basicamente, todo esse esforço de controle é frustrado. E a frustração é atribuída ao outro. Esse é o grande problema. Cada vez mais familiares que são obrigados a estar nessa relação de isolamento social com familiares que têm essa tendência ao controle, maridos, esposos, com essa tendência ao controle, vão ser culpados e vão viver num ambiente muito instável, muito conflituoso, porque não é possível ter o tamanho controle do mundo dentro de uma situação de emergência, né? Por exemplo, em alguns casos pode ser inclusive muito pior. Por exemplo, a gente fala muito sobre narcisismo, né? No caso de narcisistas é pior essa tentativa de controle, porque eles não têm apenas a necessidade de controle. Eles têm, e muito maior que a necessidade de controle, a necessidade de atenção, de ser o foco da atenção, foco das interações sociais. O que eles têm para interação social nesse momento, pessoas narcisistas, são as redes sociais. Não é suficiente, eles precisam estar num lugar onde tenham um lugar de centralidade, sejam adorados ou consigam impor seu poder ou seu controle sobre as pessoas. A família não vai ser suficiente, as pessoas próximas não vão ser suficientes, então essas pessoas tendem a sofrer com uma espécie de abstinência, como se a atenção fosse uma droga, né? Elas vão ter uma tendência a oscilar entre depressão, estando em casa, preso com um parceiro, ou preso com os pais, ou preso com os filhos, um parente narcisista, uma pessoa narcisista, vai ter a tendência ou desenvolver, ou a oscilar, que é melhor, entre depressão, ou seja, períodos de melancolia, ou instabilidade criando conflitos adicionais, ou raiva, né? Ou raiva também, né? Muitos deles não sabem entrar em contato com a própria tristeza, então eles transformam a tristeza em raiva, né? Então, por dependerem dos outros para se regular e estar em isolamento, esse mundo social que eles tinham para se regular, para buscar atenção, não existe mais. Eles vão ficar cada vez mais conflituosos e vão impor controle sobre a família. Então, no caso de narcisistas e de outras patologias relacionadas ao controle, como compulsão, obsessão ou outros transtornos de personalidade, isso tende a se agravar. Então, na tentativa de colocar controle sobre o mundo em descontrole, que não existe mais, se coloca controle sobre o mundo próximo, o mundo privado, o mundo familiar, né? Quando algo der errado, uma pequena coisa der errada, a culpa é dos outros. A culpa é da situação, a culpa é da pandemia, né? A culpa é do desemprego, a culpa vai estar sempre nos outros, não em você que está perdendo o controle porque precisa dele. Né? É bem engraçada essa situação da necessidade de controle, porque muitas pessoas controladoras criam situações de conflito e caos que saem do controle delas, é que circular. Tentando estabelecer o controle, eles criam descontrole, porque eles criam um conflito. Então é exatamente esse tipo de situação circular que a gente vai ver no lar. Tenta-se estabelecer o controle, discute-se com alguém por isso, cria o conflito, tá tudo em descontrole. E aí vem novas tentativas de estabelecer o controle, um comportamento circular, né? Mas sempre vai ter isso. Eu não consigo resolver os problemas por mim. Eu vou tentar impor aos outros minhas soluções. Vou tentar impor aos outros que resolvam por mim. Se eles não resolvem, eles são abusados. No sentido de sofrer abuso físico, sofrer abuso verbal, sofrer abuso psicológico, né, manipulações e uso de traumas contra o outro, ou até silêncio. Não vou falar mais com você porque você não me obedeceu. Né? Isso é bastante comum. Muitas pessoas com esse aspecto controlador e muito conflituosas também usam o silêncio como forma de abuso para fazer o outro se sentir mal ou obedecer, né? Ou simplesmente obedecer. O que acontece é que a situação em casa se torna tão ruim, tão instável, nesse círculo de vou tentar
ter controle sobre as coisas, impõe o controle sobre os outros, causa conflito porque as pessoas não querem, ninguém vai se sujeitar a todos os absurdos que um outro se impõe, as coisas têm que ser negociadas e parte da vida social nós sabemos que é isso, é negociação. Tenta se impor, as pessoas rejeitam a imposição, cria-se conflito e aí o ambiente de casa vira um inferno, vira uma briga constante, né? Então se esquece, por certa forma, esse conflito tem até uma função em períodos de crise, como guerras, pandemias, períodos de adoecimento e que se é obrigado a ficar isolado. O conflito faz esquecer o mundo. Você não vai ligar para o caos do mundo lá fora se o caos está dentro da sua casa, né? Então, de certa forma, o conflito, se ele é uma tentativa, esse controle, esse conflito de se regular internamente, que falha, ele funciona para se esquecer um pouco do caos lá fora. Mas o efeito cria um caos impossível de se suportar aqui dentro, né? Indo mais para concluir o vídeo, como lidar com isso? Essa que é a grande questão, porque a gente não está falando de situações normais. Em situações normais eu pego muito o afastamento, a conduta emocional distanciada, ou seja, sem muito emoção, né? Tem pessoas que falam em outros vídeos de métodos como contato zero, no contact, né? Ou como outros métodos chamados grey rock, rocha cinza, rocha cinzenta, que é diminuir ao máximo o tom emotivo. O problema é que você está lidando com alguém que não vai se afastar de você, que não vai se ocupar de outras coisas e vai te provocar e tentar te controlar o tempo todo, né? Infelizmente, os únicos métodos que a gente tem de lidar com isso são os mesmos, né? Infelizmente, só que agora você não consegue fazer com que a conduta controladora se distribua. E aliás, o grande problema é que mesmo pessoas que sejam não abusivas, mas tenham necessidade de controle, podem, num momento de isolamento social, se tornar absurdamente abusivas por necessidade de controle, né? Infelizmente, a única forma de controle, de lidar com essa situação, diminuir o controle, é fingindo aderir o controle, não discutindo sobre as imposições de controle, dizer que concorda, e não fazer o que é necessariamente exigido se você discorda, né? Dar menos respostas ao ataque. Se a pessoa é muito crítica por você não ter obedecido, você não responde. A longo prazo é difícil, né? Em geral, o melhor método seria lidar. Se a pessoa está emocionalmente descontrolada e impondo coisas, você se manter o controle, né? Muitas vezes as emoções são assim. Uma pessoa dá um pico, você tem que regular. Uma pessoa dá um pico, você tem que regular. Você manter a calma é um jeito de evitar que o outro progrida nos conflitos. Quanto mais conflito, mais pense no comportamento circular. Mais conflito, mais necessidade de controle. Mais conflito, eles causam conflito tentando impor controle. Se você adere ao conflito, vai ficar tudo mais descontrolado e eles vão aumentar os pedidos de controle. Como você faz? Corta o círculo. Você evita o conflito. Você evita enfrentar verbalmente. E não é o melhor das soluções. É uma solução para casos em que você não tem o que fazer, mas é uma maneira de cortar esse aumento constante, circular, porque, digamos, o círculo vai aumentando, vai ficando maior, com as pessoas aumentando a tentativa de controle e o resultado, com os conflitos de resultado. Para diminuir, você corta o conflito, não reagindo emocionalmente. Eu sei que é difícil, muitas das pessoas que me acompanham têm traumas em relação a relações difíceis, conflituosas, então é difícil não reagir emocionalmente. Mas quanto menos você reagir emocionalmente, menos você exponencia, faz crescer esse conflito, né? Então, o que a gente vê nesse caso de isolamento social é um aumento, sim, de conflitos, um aumento de violência, aumento de discussões e, posteriormente, o que vamos ter? Um aumento de divórcios, né? Mas, bom, nesse vídeo eu tentei falar mais ou menos desse tipo de comportamento controlador em relação a estar no isolamento social com outras pessoas, como esse controle se expande, como ele expande um círculo de conflito, né? E como podemos lidar. Podemos lidar de maneira muito inefetiva, só cortando um pouco. Não é uma solução definitiva, infelizmente, nessa situação, nesse tipo de situação emergencial, uma solução definitiva não é fácil de se encontrar,
né? Mas o que nós temos é cortar esse círculo, porque quanto mais controle, mais conflito. Quanto mais conflito, mais controle. Então, o importante é você cortar esse círculo no meio para não alimentar o caos dentro de casa, porque já basta o caos lá fora que nos leva a estar nessa situação, né?